Falar em receita, por falar em receita, estamos vivendo um ambiente de reforma da tributária, receita, tributo, que sacada, nossa, que gancho maravilhoso. Mas eu leio nos jornais que os governadores estão se organizando para tentar barrar a tramitação da reforma do imposto de renda ou modificar de uma forma mais intensa a reforma do imposto de renda, porque eles vão perder 27 bi de receita na hora que entrar todo o dinheiro na nova realidade proposta e dividir, eles perdem 27 bi. E isso é um jogo, e porque é um jogo, essa guerra é um jogo, eu tô na minha sala de jogos. Eu vim transmitir aqui da sala de jogos. Quem estiver vendo na rede social vai ver que eu tô numa sala de jogos. Tem mesa de carteado, tem pebolim, tem também uma mesa de sinuca. E tem uma lousa com os cálculos de matemática que eu não sei o que tá fazendo ali. Não tem nada a ver. Sim, tem uma mesa de xadrez ali montada no fundo também. Mas é muito curioso a gente ver o seguinte. O maior interessado, ou melhor, aquele a quem a reforma deveria se voltar, né? Aquele que deveria merecer uma estátua é Sua Excelência, o contribuinte. Quer dizer, todos os entes deveriam estar preocupados, né? Prefeituras, governos estaduais e o governo federal. Quer dizer, como é que a gente vai tratar melhor o contribuinte? Lembrando que o contribuinte é você, né? A gente chama com esse nome exótico. Você anda de bicicleta, te chamam de ciclista. Você está na internet, te chamam de internauta. Você está aqui na rádio, te chamam de ouvinte. e você está pagando imposto, você é contribuinte. Contribuinte não, os caras vão lá, botam uma arma na tua cabeça e você tem que pagar, né? Você é um assaltado. Mas os assaltados do Brasil são assaltados pelas prefeituras, são assaltados pelos governos estaduais, são assaltados pelo governo federal. Quando você vê, você trabalhou um ano inteiro e entregou 4 meses, 5 meses de renda para essa gente. Aí eles ficam discutindo como é que eles dividem o dinheiro deles. Que eles entendem que é deles, né? Mas que é teu. E nessa partição, você dane-se, entendeu? Ele não está preocupado com o que vai ser a sua educação, ele não está preocupado com o que vai ser a prestação de serviços que eles deveriam dar, por exemplo. Não se faz no Brasil obra, não tem dinheiro para investimento. Você tem pontes caindo, você tem estradas em petição de miséria, você tem uma estrutura de educação destruída. E, no entanto, ninguém está falando sobre isso. Aliás, diga-se de passagem, 7 de cada 10 municípios reduziram o gasto com a educação no ano passado. 20 estados fizeram a mesma coisa. Então, eles economizaram esse dinheiro aí. E aí, agora, todos estão discutindo a reforma tributária. E os governadores dizem o seguinte: nós não podemos viver com 27 bi a menos, né? Tem 9 estados que não fizeram a reforma da Previdência até hoje. Ou seja, eles falam que eles não podem viver com dinheiro a menos, mas eles também não cortam. Mesmo os estados que fizeram a sua reforma tributária, previdenciária, que foi a maioria, você vai olhar a despesa com o pessoal e continua a ser uma despesa alta. Você vai ver o grau de endividamento dos estados, continua a ser alto. E você vai ver qual estado realmente fez um trabalho para entender que funcionário tem que ficar, que funcionário deve sair. Sistemas de aferição de qualidade e desempenho dos servidores, aí você não vai achar nenhum. Então eles partem do princípio que a despesa que eles têm que financiar é aquela despesa que está lá no orçamento e que esteve no ano passado, que esteve no ano anterior, com despesas que foram se acumulando ao longo do tempo, que o professor Delfim Neto, ex-ministro, chama de despesas geológicas. Elas chegam e, como elas são geológicas, elas vão sendo acumuladas, então vai formando aquela camada, né? O Tiranossauro Rex, em cima vem um pterodátilo, e vão formando as camadas geológicas. Então, petróleo, né? Tem um monte de caca. E essa mania de só acumular as despesas sem analisá-las, que na iniciativa privada não dá para fazer, senão as empresas quebram, nos estados eles fazem e os estados quebram. Só que eles vêm e buscam dinheiro no seu bolso. Pois agora eles estão se insurgindo contra. Bom, quem é que parou para pensar, entre esses governadores, entre esses ministros, entre esses Paulo Guedes, entre esses Bolsonaros, o seguinte: o judiciário brasileiro custa mais de 100 bi.
de reais por ano. Os estados estão reclamando uma perda de 27. Será que o judiciário brasileiro não poderia custar 90 bi? 85 bi? 80 bi? Ué, tem muitos juízes ganhando acima do teto. A média de despesas dos juízes, média, é de 60 mil reais. Então tem alguma coisa errada. A média dos funcionários é acima de 16. Será que esse negócio não pode? Não pode dar uma olhadinha nesse número, né? Nós temos o segundo congresso mais caro do mundo. Nós temos um legislativo que é assombroso. A gente tem câmaras de vereadores em todas as cidades. São 5 mil e tantas cidades no Brasil. Tudo com aquele monte de vereador. No mínimo 9. Quer dizer, não podia ter 6 vereadores numa cidade pequena? 5 vereadores numa cidade pequena? 3 vereadores em cidade que tem 800 habitantes? Por que os estados menores, com a menor quantidade de população, tem que ter no mínimo 8 deputados federais? Não pode ter um, como nos Estados Unidos, por exemplo. Por que a gente precisa ter 3 senadores, não pode ter 2? Então, eles não olham essas coisas, pois essa turma que não quer cortar um senador, que não quer cortar um deputado federal, que não quer cortar um deputado estadual, que não quer cortar um vereador, que não quer cortar R$1 do orçamento do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, fica discutindo onde vai pegar a nossa grana. E a gente vê, por exemplo, o ministro Paulo Guedes voltando a falar na CPMF. Não custa nada, 0,1% de cada operação. 0,1% de um salário mínimo daria R$1. Então damos R$1 para ele e aí a gente desconta R$1. É uma piração. Esses caras são malucos. Esses caras são lelé. É tudo Napoleão de hospício. Só que de uma desonestidade, porque sugerem que estão trabalhando para a sociedade. Não, eles querem a sociedade trabalhando para eles. Porque se a gente trabalha 12 meses para pagar 5 meses para essa gente, e esse é o custo do Estado brasileiro, entendendo isso de uma forma complexa, todos os 3 níveis e os 3 poderes, mais Ministério Público, pois essa gente não vai olhar quanto é que eles custam. Se eles reduzissem um pouquinho aquilo que eles custam, seguramente daria para fazer uma reforma tributária com redução de carga tributária e simplificação. O mais importante, naturalmente, hoje é buscar uma simplificação, porque ninguém imagina que vai ter redução de carga tributária. Pois essa desonestidade termina nisso. Os governadores vão brigar porque não querem perder 27 bi. Aí você vai olhando como é que se dá essa discussão. Essa discussão está entregue justamente aos maiores beneficiários do dinheiro público. Governadores, prefeitos, o Poder Executivo Federal e o Poder Legislativo e o Judiciário. Eles é que estão discutindo a reforma tributária, não é o contribuinte ou o assaltado. O assaltado é assaltado. Ele fica esperando a arma chegar na cabeça dele. Olha que coisa maluca, que coisa injusta, que coisa imprópria. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Então, sempre que você ouvir que eles estão brigando pela reforma tributária, ninguém está pensando em você. Acho que já deu para perceber. Mas me choca que os governadores não façam um exercício e que eles não possam perder, se não 27, uma parte do dinheiro que eles recebem, e as prefeituras não possam perder uma parte do dinheiro que recebem, como se todo o dinheiro que eles recebem fosse dinheiro importante para nós, que é para eles sim, porque eles querem distribuir verba, querem fazer rachadinha, querem fazer acordos políticos, querem fazer emendas aos seus orçamentos, querem ganhar a eleição, querem se reeleger. É a pilantragem comendo solta e interferindo no discurso oficial, fazendo a gente acreditar que essa gente trabalha para nós. Então, a notícia de hoje: os governadores estão revoltados e vão se insurgir contra a reforma tributária. Fica parecendo que eles estão defendendo o nosso. E eles falam assim: os estados não podem pagar esse preço, sugerindo que somos nós. Eles estão preocupados com nós, com a gente, conosco. Agora, você vive aonde? Você vive no estado, vive no município, vive na União? Não, você vive na sua casa, que você paga aluguel ou paga prestação, você vive com a sua família, você paga as suas contas, e aí eles vêm e tomam sua grana.
Então, é a sua casa que você tem que defender, é o seu patrimônio que você tem que defender, é o seu emprego que você tem que defender, é a sua empresa que você tem que defender. Você não tem que fazer o jogo dessa gente. Eles que se virem. Por que você tem que aprender a cortar, tem que comer cada vez mais barato, tem que comer uma proteína pior, tem que comer menos proteína, tem que submeter os seus filhos a um corte de despesas? E essa gente não tem que submeter nada, nem ninguém a corte de despesa algum. Tem dois tipos de brasileiros. Tem os brasileiros que estão no Estado. Essa gente está preservada pra caramba, não aconteceu nada com eles. Isso tem que mudar. Olha, se a gente não conseguir mudar a tempo da reforma tributária, e eu torço para que a reforma tributária não passe do jeito que está sendo discutida, nós temos que mudar em 2022, gente. Nós temos que tirar essa gente de 2022. Fazer uma análise criteriosa e ver quem é que merece ser mantido, quem é que tem compromisso com o nosso bolso, quem é que tem compromisso com o nosso interesse. São mentirosos, contumazes, a grande maioria fazendo empulhação e tomando a nossa grana. Então, sempre que te chamarem de contribuinte, lembre-se, você é apenas mais um assaltado.